Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 248º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 14 e 15, livro de Eclesiastes, capítulo 1, dos versículos 1 a 11, e livro de Romanos, capítulo 16. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulos 14 e 15. O reinado de Asa de Judá. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e, oculto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir estas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Asa vence Zerá, o etíope. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e eles levaram dali muitos despojos. Atacaram todas as cidades ao redor de Gerar,
porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. As reformas religiosas de Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e ao som de clarins e trombetas. Todo o Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade, buscaram o Senhor e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também Maacá, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá. O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó e queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado: prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 14, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Asa, filho de Abias, reinou por 41 anos, de 910 a 869 a.C., e começou seu reinado com um coração como o de Davi. Referência 1 de Reis, capítulo 15, versículo 11. Compreendendo o versículo 1. Graças à vitória de seu pai sobre Jeroboão, conforme capítulo 13, versículos 19 a 21, Asa teve paz durante os primeiros 10 anos de seu governo. Durante esse tempo, ele liderou uma reforma nacional, limpou a terra da idolatria e exortou o povo a buscar o Senhor, conforme capítulo 14, versículos 2 a 5. Asa
Também fortificou a terra ao construir cidades de defesa e reunir um exército de 580 mil homens, conforme versículos 6 a 8. A ênfase, entretanto, não estava em conquistas militares, mas em buscar o Senhor, conforme versículo 7. Deus lhe deu paz porque Judá buscou sua face. Eles usaram aquele tempo de tranquilidade para se preparar para qualquer guerra que pudesse ocorrer, pois a fé sem obras é morta. Exposição bíblica dos versículos 9 a 13. O motivo de Asa não foi simplesmente derrotar um inimigo poderoso, mas trazer glória ao Senhor. Como Davi, se aproximando de Golias, ele atacou o exército de Zerá em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, conforme 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Em resposta à oração de fé de Asa, o Senhor derrotou fragorosamente o exército de etíopes e permitiu que Asa e seus homens os perseguissem até Gerar, no sul. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 15, a exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Deus enviou o profeta Azarias ao encontro de Asa e do exército vitorioso para dar-lhe uma mensagem de encorajamento e advertência, conforme capítulo 16, versículo 7, e 1 de Reis, capítulo 12, versículos 21 a 24. Muitos generais venceram batalhas, mas depois perderam a guerra por causa de orgulho ou negligência, e Deus não queria que Asa caísse nessa armadilha. A mensagem de Azarias foi a mesma que a do rei Asa. Judá deveria buscar Deus, obedecer a sua palavra, confiar no Senhor e fortalecer-se nele. Referência 2 de Crônicas, capítulo 14, versículo 11, de Deuteronômio 4, versículo 29. Exposição bíblica dos versículos 8 a 19. Esta é a segunda fase da reforma de Asa. Sem dúvida, ele lidou com o pecado na terra de forma mais severa do que na primeira etapa das reformas. Remover ídolos e restaurar o altar era importante, mas a maior necessidade era consagrar o povo novamente. No 15º ano de seu reinado, Asa convocou uma grande assembleia em Jerusalém para adorar o Senhor e renovar a aliança. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 15, trago o versículo 12. Em momentos importantes ao longo da história judaica, vemos os líderes e o povo renovando seu compromisso com o Senhor. Um bom exemplo a ser seguido hoje pela igreja. Asa não reorganizou o sacerdócio ou reformou o templo, nem importou novas ideias de culto das nações pagãs circunvizinhas. Ele simplesmente conduziu o povo numa nova consagração à aliança que Deus já tinha dado a eles. Vamos para a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 a 11. Tudo é vaidade. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir,
depois delas. Amém. Compreendendo o livro de Eclesiastes, capítulo 1, dos versículos 1 a 11. Versículo 1. Em nenhuma parte deste livro o nome de seu autor é citado, mas as descrições pessoais nele incluídas indicam que é o rei Salomão. Ele chamou a si mesmo de filho do rei Davi. Disse que foi rei de Israel em Jerusalém, conforme versículo 1 e versículo 12. Além disso, afirmou ter grande riqueza e sabedoria, conforme capítulo 2, versículos 1 a 11 e capítulo 1, versículo 13. Veja também 1 de Reis, capítulo 4, versículos 20 a 34, capítulo 10, versículos 1 a 29. Em resposta à humilde oração de Salomão, Deus lhe prometeu sabedoria e riqueza, conforme capítulo 3, versículos 3 a 15, e cumpriu sua promessa. Exposição bíblica dos versículos 2 a 11. Sempre que usamos expressões como ciclo da vida, roda da fortuna ou círculo vicioso, igualamo-nos a Salomão e uma série de outros pensadores na percepção de que a vida e a natureza seguem um ciclo. Essa visão cíclica da existência era um fardo para Salomão, pois, se a vida é apenas uma parte de um grande ciclo sobre o qual não temos controle, para que viver? E se esse ciclo se repete ano após ano, séculos após séculos, por que não somos capazes de compreendê-lo e explicá-lo? Salomão respondeu nessas questões enquanto olhava para o ciclo da vida debaixo do sol, e chegou a 3 conclusões sombrias. Nada é alterado, conforme versículos 4 a 7, nada é novo, conforme versículos 8 a 11, e nada é entendido, conforme versículos 12 a 18. Compreendendo o versículo 2, nada faz sentido. Lamentou-se Salomão. Essa constatação foi citada por ele 31 vezes no livro ao descrever a vida. Do ponto de vista humano, debaixo do sol, a vida parece sem sentido, fútil e vazia. Por conta disso, podemos facilmente nos tornar pessimistas. Compreendendo o versículo 3, que grande alívio é voltar desse ponto de vista pessimista e ouvir Jesus Cristo dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, conforme João 10, versículo 10. Ou ler a maravilhosa declaração de Paulo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Conforme 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A vida não é vã se for vivida de acordo com a vontade de Deus. E é isso que Salomão ensina neste livro, negligenciado e frequentemente mal compreendido. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. Salomão avaliou o problema da existência como um cientista e examinou o ciclo da natureza a seu redor: a terra, o sol, o vento e a água. O sábio apresentou 4 peças de evidência para provar que nada muda realmente. Compreendendo o versículo 4, do ponto de vista humano, nada parece mais permanente e duradouro do que o planeta em que vivemos. A natureza é permanente, mas os seres humanos são transitórios, meros peregrinos na terra. A jornada humana é breve e a morte, no fim, nos chama. Logo no início de seu livro, Salomão introduz um tema ao qual voltará frequentemente: a brevidade da vida e a certeza da morte. Indivíduos e famílias vêm e vão, nações e impérios se levantam e caem, mas nada muda. O mundo continua a ser o mesmo. Compreendendo o versículo 5, Salomão vai do ciclo de nascimento e morte sobre a terra, a sucessão de dia e noite nos céus. Ele descreve o nascer do sol no leste, que depressa, ofegante, na tradução literal, cruza o céu em busca do horizonte ocidental. Mas o que essa jornada diária conquista? Vamos lá. Qual é o propósito de seu movimento e de seu calor? Vamos lá. No que diz respeito aos céus, um dia é igual ao outro e eles permanecem os mesmos. Compreendendo o versículo 6, o sábio discorreu sobre o movimento visível do sol de leste para oeste e o invisível movimento norte-sul dos ventos.
Ele não estava proferindo uma palestra sobre a física dos ventos. Ao contrário, ele estava afirmando que o vento está em movimento constante, seguindo rotas que os seres humanos não podem compreender ou padronizar. Mesmo com os mais modernos equipamentos meteorológicos, o homem tem uma capacidade limitada de prever o tempo. O vento sopra onde quer. Nosso Senhor disse a Nicodemos: mas você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. João 3, versículo 8. Compreendendo o versículo 7, aqui descreve o ciclo da água que sustenta a vida em nosso planeta. A ação conjunta da energia solar e dos ventos torna a evaporação possível e movimenta a umidade, mantendo a água em circulação. Mas o oceano muda nunca. Os rios e as chuvas despejam água no mar, mas ele permanece o mesmo. Podemos usufruir e cooperar com os sistemas naturais, mas não podemos controlá-los. Exposição bíblica dos versículos 8 a 11. Neste ponto, Salomão deixa de falar como cientista e se torna um historiador. Compreendendo o versículo 8, as pessoas querem algo novo. Por quê? Porque tudo neste mundo, de última análise, traz cansaço e as pessoas anseiam por algo para distraí-las ou arrebatá-las. Elas são como os atenienses na época de Paulo, gastando seu tempo a falar ou ouvir as últimas novidades, conforme Atos 17, versículo 21. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. O mundo não oferece nada de novo. Só Deus pode criar o que é novo. E ele começa fazendo de pecadores pessoas novas, ao confiar em Jesus Cristo para salvá-las, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aí, então, poderão caminhar em uma nova vida, conforme Romanos 6, versículo 4. Cantar um novo cântico, conforme Salmos 40, versículo 3, e entrar na presença do Senhor por um novo e vivo caminho, conforme Hebreus 10, versículo 20. E eu encerro a compreensão do livro de Eclesiastes, capítulo 1, dos versículos 1 a 11, trago o versículo 11. Por que achamos que nada há de novo? A resposta é simples. Temos lembranças ruins e não lemos a ata da reunião anterior, conforme capítulo 2, versículo 16, capítulo 4, versículo 16 e capítulo 9, versículo 5. Alguém já disse que os antigos roubaram todas as nossas melhores ideias, e isso é dolorosamente verdadeiro. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 16. Paulo recomenda Febe. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudações pessoais. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epênito, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles.
Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Conselhos finais. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Doxologia. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 16. Que capítulo extraordinário. Nele, Paulo saudou pelo menos 26 pessoas pelo nome, bem como 2 santos anônimos, e também saudou várias igrejas que se reuniram em casas. Ele encerrou enviando as saudações de 9 cristãos que estavam com ele em Corinto, enquanto escrevia a carta. Por que isso é importante? Isso mostra que o apóstolo gostava de fazer amigos, como também de ganhar pessoas para Cristo. Paulo não tentava levar uma vida isolada. Ele tinha amigos no Senhor e gostava deles. Aquelas pessoas eram um auxílio para ele, pessoalmente, e para o seu ministério. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Paulo citou Febe na lista como diaconisa. Isso é possível porque as mulheres na igreja primitiva serviam visitando os doentes, prestando assistência a jovens e ajudando os pobres. Paulo confessou que Febe havia sido uma ajudadora, literalmente protetora, dele e de outros cristãos. E ele encorajou a igreja a cuidar dela. Exposição bíblica dos versículos 17 a 20. Nem todos estavam trabalhando com Paulo para a propagação do evangelho. Por motivos egoístas, alguns dividiam as igrejas ensinando doutrinas falsas. Essas pessoas provavelmente eram os mesmos judaizantes que tinham causado problemas a Paulo em outras igrejas, conforme Filipenses 3, versículos 17 a 21. Em vez de pregarem a verdade, elas espalhavam sua propaganda religiosa, usando de engano e discursos capciosos. Temos o mesmo problema hoje. Os cristãos devem continuar tomando cuidado com os falsos mestres. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 16. Trago a exposição bíblica dos versículos 23 a 33. A bênção final em Romanos é mais longa que Paulo já escreveu e reflete seu ministério especial para os gentios. Deus estava usando o apóstolo para unir cristãos, judeus e gentios em um só corpo, a igreja, conforme Efésios 3.
Essa era a mensagem especial de Paulo. Consequentemente, os judaizantes o perseguiram porque queriam manter os privilégios dos judeus. Judeus e gentios nas igrejas romanas precisavam conhecer os detalhes do programa de Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.